Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o aspecto da sombra, né? O que é essa sombra relacionada ao nosso comportamento, né? A nossa personalidade, entender um pouquinho sobre ela, também como que ela acontece na nossa vida, o que a gente precisa considerar sobre isso, tá? Então, a gente está trazendo aqui um arcano que representa esse aspecto da sombra, né? Que é o arcano aqui, o diabo, tá? Então, esse arcano, né? Ele é um arquétipo que fala muito das nossas questões aí que são difíceis de serem olhadas, né? Então, tem as questões dos vícios, das compulsões, às vezes de uma ambição muito desmedida, né? Sentimentos que não parecem sentimentos aí muito, muito, muito considerados assim, né? Como algo bom. Então, a gente tem a raiva, às vezes a inveja, né? A ira, ciúmes, né? Então, tudo isso está falando também de um aspecto negativo, né? E, e quando a gente fala de sombra, esses aspectos eles estão em nós e é como se a gente não olhasse para eles, né? Como se a gente não conseguisse reconhecer eles como algo que faz parte aí do no nosso comportamento, né? Naquilo que a gente sente, tá? Então a gente está falando aqui sobre esses aspectos que a gente traz muitas vezes, né? E que é importante ser olhado. Falando sobre esse arcano, a gente tem aqui um arquétipo que vem falar, né, desse assunto e também traz uma característica assim de pessoas que quem traz esse arquétipo, né? Então tem a data de nascimento e aí você vai fazer um cálculo e ver se é esse arquétipo. Muitas vezes são pessoas que trazem muito um aspecto assim de serem muito explosivas, né? Então acabam falando coisas ou se comportando de uma forma às vezes muito agressiva, né? Explodindo muitas vezes ou implodindo, né? Então essa dificuldade também de expressar o que você sente, mas que você sente com muita intensidade, acaba se refletindo de uma forma assim consciente, trazendo situações bem difíceis e também podem aparecer aí na forma de doenças, né? Então, aquilo que eu guardo, aquilo que eu não falo, eu acabo transformando em doenças, tá? Então, tem essas características aí desse arquétipo, né? São pessoas que muitas vezes vêm com um sentimento de insegurança muito grande, né? Então, é como se a alma delas, né? O espírito trouxesse esse sentimento e aí acaba podendo levar a comportamentos assim, de muita possessividade, né? Então, medo de perder, porque eu não me sinto seguro com quem eu sou, né? Eu acabo desenvolvendo um aspecto de uma possessão, né? De uma possessividade, desculpa. Hoje um aspecto assim irresponsável, né? Então eu
eu não me comprometo com as coisas, né? Eu sou, às vezes, sou uma pessoa que é, não é comprometida, não é responsável, não se coloca aí como alguém que pode dar conta das coisas, né? Então tem esse aspecto assim também. E também são pessoas que têm um lado bem de uma energia muito intensa e de realização, né? Então são pessoas que vão encontrar uma facilidade para realizar, né? Na vida, na questão material, tem uma facilidade para lidar com isso, conseguem canalizar sua energia para essas ações, são muito determinadas também, né? Muito enérgicas e tem uma característica de uma ambição, né? De desejos que elas querem realizar, de vontades, né? Então é como se a pessoa tivesse mais uma permissão, assim, para realmente levar em conta os seus desejos, as suas vontades, né? Então esses são características de pessoas que trazem esse arquétipo aí, podem trazer muitos aspectos assim, né? De uma personalidade assim, tá? Mas aqui a gente está falando também de um aspecto que é comum a todos, tá? Então a gente tem características aqui desse arquétipo, né? Desse arcano, quando a gente fala desse lado sombra, quando a gente fala de aspectos negativos, todos nós temos, né? Então a gente tem comportamentos que muitas vezes são comportamentos que a gente não aceita, né? Ou não reconhece, ou que acabam gerando aí algo que parece ser algo negativo, né? Ou que traz consequências ruins, ou que acabam sendo contra determinadas crenças, né? Aquilo que a gente conhece, entende como algo que é o certo, né? Enfim, são questões que a gente vai precisar muitas vezes bater de frente, né? E vai gerar muitos confrontos aí, tá? Então a gente traz algumas questões assim, né? Por exemplo, né? A gente pode carregar, né? Essa sombra, por exemplo, talvez aí numa dificuldade de aceitar que a gente tenha, por exemplo, um sentimento de inveja, né? Então, muitas vezes eu vou olhar para uma outra pessoa, né? Eu vou apontar para ela o comportamento dela, né? O quanto ela pode ser essa pessoa invejosa, o quanto que ela é uma pessoa que não se cuida, né, espiritualmente, ou que ela é uma pessoa assim muito da matéria, né, da comparação, da vaidade, né? Então, às vezes a gente tem isso. Então, a gente olha para o externo, né, faz esse julgamento, e isso muitas vezes é algo que eu fico extremamente incomodado, né? Então, algo bem fácil de perceber é quando você está em época, por exemplo, né, de eleições, quando a gente está muito em pauta aí a questão política. Então, tem a pessoa do partido tal, né, e a outra pessoa que é de uma outra
de uma outra posição, né, de outro partido político, e ali tem aquele conflito, a gente vê o quanto isso fica exacerbado, né? Porque tem essas acusações de um lado e do outro, né? Então, as pessoas elas acabam extravasando muito esse lado dessa sombra delas, né? Estão acusando outro político lá, que ele não presta, que ele é, enfim, que engana todo mundo, né? Que ladrão, outras coisas assim, né? Então tem esses aspectos que nessa política a gente consegue reconhecer, né? Então, quanto mais você percebe, né, esse lado assim exacerbado, é quando você não consegue controlar suas emoções, né? Então você fica com muita raiva, né? Você fica muito indignado, com muita raiva daquela situação ali. Esse é um ponto que você precisa olhar, porque provavelmente você tem um aspecto de uma sombra aí, né? Então, algo que você está vendo nessa outra pessoa, nessa situação, isso está reverberando com algo que está dentro de você, né? Então, tem um aspecto que você não aceita, mas que também você não aceita dentro de você. Algo aí é similar, né? Algo se parece e com isso você acaba entrando nesse processo aí de descontrole emocional, né? De acusação, né? Essa projeção constante sobre essas situações, essas pessoas. Tá? Então esse é um ponto aí fácil de você identificar quando você acaba acessando uma sombra, né? Então perceba se você tem alguém que te causa muita raiva, né? Se tem alguém que você fica extremamente incomodado, ou tem alguma situação assim na sua vida que você acessa, né? Esse lado assim do descontrole emocional, tá? Então esse é um ponto importante de você identificar. Muitas vezes o que está nessa sombra, né? Então vamos pegar um exemplo, né? A gente falou anteriormente da inveja. Então eu aponto o dedo, falo da pessoa, né? Que a pessoa não tem uma elevação espiritual, não tem um desenvolvimento, né? E aí muitas vezes eu, né? Também assim paro para pensar que eu também carrego isso, né? E aí talvez eu não consiga enxergar, né? Porque eu penso, né, que eu tenho inveja, é algo ruim, é como se eu não fosse uma pessoa, né, com conhecimento, né? Uma pessoa que tem um caminho, né, de jornada espiritual, de conhecimento, enfim, a gente sempre fica, né, se comparando dessa forma. Mas aí eu percebo que se eu for olhar bem, né, então tem situações que me causam essa inveja, né, que me deixam com essa inveja. Então, quando eu consigo reconhecer, né, que eu realmente carrego isso, que eu tenho também esse lado invejoso, né, que eu olho para a pessoa, fico me comparando, fica mais fácil de eu entender assim o que está por trás desse sentimento que eu tenho, né? Então, por exemplo, eu posso identificar que ok, eu tenho essa inveja e essa inveja pode vir.
aí de um sentimento de inferioridade, né? Então eu posso falar de um complexo de inferioridade, né, por exemplo. Então eu sempre carreguei essa ferida de me sentir rejeitada, né, abandonada, como se as coisas que falam de mim, né, da minha expressão, de quem eu sou, é como se nada disso fosse reconhecido, né? Então eu não me sinto capaz de ser eu mesma, né? E quando alguém chega para mim e é uma pessoa aberta, né, expressiva, que se mostra, né, que tem esse lado que expressa a sua luz, né, aquilo que tem de melhor, automaticamente isso para mim é como se fosse um espelho mostrando, olha, né, aqui tem essa pessoa se expressando, falando dela, sendo ela mesma. E eu automaticamente sinto que eu não estou sendo eu mesma, né? Eu estou querendo seguir um padrão que é um padrão aceitável para as pessoas que eu conheço, né? E, e aí eu fico nessa nesse conflito, porque uma parte de mim eu quero ser eu mesma, né? Me expressando da forma que eu sou, e a outra parte quer se expressar para agradar as outras pessoas, né? Então eu vou chegar aí nesse caminho até perceber, né, essa questão, né? Então esse sentimento, né, que parece ser um aspecto assim de uma inferioridade, né, de algo de algo ruim, né, que é o sentimento de inveja, na verdade está falando de uma questão que eu preciso olhar em mim, né? Que é um comportamento que eu tenho, na verdade, que é reflexo de coisas que não estão curadas dentro de mim, não estão tratadas, né? São aspectos aí da da minha jornada de vida que eu preciso considerar, né? Que eu preciso considerar, que eu preciso buscar um tratamento, que eu preciso buscar uma ressignificação aí do passado, né? Uma cura da criança interior, né? Da criança que eu fui. Então a gente começa a entender, né? A partir primeiro desse reconhecimento, tá? E aí o principal ponto é que a gente consiga entender que eu só vou chegar aí, né, nessa etapa de tratar, de resolver a situação, de encontrar uma solução para essa questão, quando primeiro eu reconheço o problema, né? Quando primeiro eu reconheço, assim, eu tenho um sentimento de inveja, né? Eu carrego isso também, né? Enquanto eu não chego nesse entendimento, é muito difícil eu conseguir ressignificar, né, tratar, né, buscar um caminho de cura aí, né, para essa questão. Então, quando a gente realmente não olha, né, para esse nosso lado sombra aí, quando você continua projetando nas outras pessoas, né, essas questões inferiores, você continua acusando, continua falando das outras pessoas, mais você vai ficar nessa superficialidade, né? Mais você vai perder tempo, né? E também essa oportunidade de você parar, refletir, buscar ajuda para
entender sobre isso, né? E, e essa projeção, né? Isso que você faz, você acaba não percebendo que de forma assim muito inconsciente você tem atitudes que as pessoas observam, né? Como algo negativo, como algo da inveja, né? Ou de uma mentira, de um preconceito, né? De uma discriminação. Então, às vezes você está aqui acreditando que você realmente, né? É uma pessoa que está fazendo o seu melhor, né? Que não tem preconceito. Mas aí tem alguma questão aí que acontece que acaba evidenciando isso, né? Então, por isso é muito importante que a gente procure primeiro buscar esse entendimento assim, se eu estou projetando algo, se eu estou muito afetado, né? Se eu fico acusando o tempo todo, eu preciso parar para refletir, né? Preciso observar por quê. Por que que aquilo me incomoda tanto? Por que que essa pessoa me incomoda tanto, né? Então a gente começa a buscar um caminho de entendimento e aí a gente começa realmente a buscar um caminho de cura também, tá? E assim, o caminho para a gente buscar esse tratamento, essa cura, né? Como a gente fala, cura, que o sentido da cura é você realmente entender aquela situação, né? E, e buscar formas de você se melhorar, né? Na relação com a vida, na relação com as pessoas, sair desses pensamentos rígidos, né? Sair de um aspecto assim de inflexibilidade, tá? Então esse é o caminho que a gente fala, né? Desse caminho de cura. E aí você passa por isso através da terapia, né? E aqui eu falo da terapia, que é a psicoterapia, ou seja, né, a terapia que vai cuidar, né, da psique, dos teus pensamentos, né, dos sentimentos, dos aspectos inconscientes. A gente tem a psicanálise, né, a psicologia. Então, essa é a terapia que vai te ajudar quando você traz, né, esse conteúdo da tua forma de pensar, dos teus sentimentos, né? Então, quando você começa a falar um pouco de você, né, daquilo que você tem ali na sessão, né? Então, aí começa a sua jornada, né, para que você consiga acessar aquilo que é difícil de você fazer isso sozinho, né? E aí você passa a entender os seus comportamentos, você passa a entender a sua relação com as pessoas. E aí você também vai buscando uma melhoria, né, uma mudança e cada vez mais encontrando a melhor forma de você ser você mesmo, né, e também se relacionar com a vida, com o mundo, com as pessoas ao seu redor. Bom, gente, esse é o vídeo para hoje. Espero que tenha sido uma contribuição aí para você. Se você tiver interesse em fazer sessões com a psicanálise, né? Aqui eu trabalho com abordagem da psicologia analítica junguiana, né? Então, se você tiver interesse, quiser
agendar sessões, fique à vontade aí para me procurar, tá bom? E uma boa semana para você e até a próxima.